será que eu preciso tomar whey? Por que todo mundo que é fitness ou que tá na vida saudável suplementa proteína? Eu preciso tomar proteína em pó? Emagrece? Engorda? Para que serve? Oi, maravilhindos! Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ivanise Jares. Trago temas relacionados à nutrição, estilo de vida saudável, hábitos saudáveis. E hoje eu quero tirar uma dúvida que é muito comum sobre a suplementação de proteína, como por exemplo o whey. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, para que você de fato construa um estilo de vida saudável, entendendo o que você está fazendo, isso é muito importante. Que você construa autonomia ao ponto de que você faça suas próprias escolhas sem que você precise cair nas conversas das pessoas na internet ou até mesmo se sentir perdido no estilo de vida saudável. Afinal de contas, você precisa ou não fazer determinada coisa? É ou não saudável? Então, já se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo, comenta aqui nos comentários o que você quer que eu traga desses temas, porque eu quero te ajudar a construir um estilo de vida saudável com autonomia nas suas escolhas. Então fica comigo até o final que eu vou te ajudar nisso. Vamos lá? Tá, Vani, me diz logo, eu preciso ou não suplementar proteína? Não necessariamente, depende. A proteína em pó, ela é na verdade uma forma muito prática que a gente tem no dia a dia, que a gente pode ter no dia a dia, para nos ajudar a fazer preparos, receitas e complementar a proteína da refeição. Então, uma forma muito prática e que eu gosto muito de ter a proteína no meu dia a dia, claro, uma proteína de qualidade, com ingredientes bons, é justamente essa facilidade que traz de fazer receitas e preparos e não precisar necessariamente depender de fontes mais difíceis de fazer, como por exemplo, os ovos, o frango, a carne, peixes, tofu. Mas eu gosto bastante de variar. Então vamos supor que eu fosse fazer um patezinho de atum. É uma opção super prática e fácil. E pode ser uma opção saudável, sim. Só você desprezar o óleo e temperar com temperinhos naturais. E você poderia fazer, claro, outros preparos com esse tipo de proteína. Uma panqueca com os ovos. Até uma aveioca proteica misturando um pouco de ovos e frango e fazer uma massinha. Fica bem gostoso também. Mas a facilidade de ter uma boa fonte de proteína em pó, assim, ajuda demais. Principalmente na nossa realidade corrida do dia a dia. Mas não só facilita, como a gente pode ter sabores gostosos no nosso dia a dia. Então você pode fazer uma receitinha mais doce, como um bolinho com uma caldinha de whey. Um bolinho de micro-ondas, aqueles que você faz em 2 minutos e meio. Ou até uma panquequinha com uma caldinha de whey para acrescentar mais proteína. Ou quem sabe um smoothie, né, que é tipo uma vitamina mesmo, que geralmente a gente faz com água mesmo, ou até com água de coco seria uma boa opção. Mas eu gosto de fazer com água mesmo, geralmente o que eu tenho em casa, né, não tenho água de coco assim, e água de coco dessas compradas também tem que ver lista de ingredientes e tudo mais, então às vezes não é tão fácil de achar água de coco boa, né. Dá pra fazer com leite vegetal também, esses smoothies, mas como a gente já vai ter a fonte ali de proteína, por exemplo, do whey, ou talvez outra proteína em pó, já vai dar aquele sabor mais docinho na tua tarde, uma coisa mais diferenciada. E você pode variar os preparos, então às vezes um dia mais calor, você pode aproveitar para bater com essas frutas congeladas, né? Às vezes com a banana congelada ou com o maracujá congelado. Eu gosto de colocar banana normal e bater com alguma outra fruta congelada. Morango, maracujá, enfim. Geralmente a fruta colorida é a fruta que eu congelo. E a banana eu sempre tenho ali em stand-by para dar aquele docinho a mais. Mas sempre fica muito gostoso, daí você tem aquela variedade de sabores, né? Você pode variar ali de acordo com a vontade que você tem naquele dia. Então essa seria a forma de realmente trazer essa suplementação de proteína, que serve justamente para complementar a sua alimentação. Então você iria colocar aquilo que está faltando. Então, tá faltando um pouco de proteína, eu vou usar o whey para completar. Tá faltando proteína nessa receita, só ia ter o smoothie se eu fosse fazer sem o whey, por exemplo. Ia ter só o quê? Vamos supor que fizesse com água de coco. Água de coco, fruta, então ia ter fontes de carboidrato. Você poderia colocar, por exemplo, frutas, poderia colocar fibras, como farelo de aveia. Poderia até colocar uma fonte de gordura boa, tipo um creme de castanha para agregar mais gordura boa ali também. Poderia colocar fontes de fitoquímicos como canela, cacau, poderia fazer um baita de um shakeão. Mas e aí, a proteína? Cara, olha que prático. A gente tem uma fonte muito fácil para complementar essa refeição e ter uma refeição completa. Tá, Vani, mas por que eu precisaria incluir proteína nas minhas refeições? Tenho vários vídeos aqui no canal explicando sobre isso.
Mas uma coisa muito importante de você sempre lembrar, e até de você construir como hábito na sua vida, é de fracionar a proteína ao longo do dia. Ou seja, ter um pouquinho de proteína no café da manhã, um pouquinho de proteína no almoço, um pouquinho de proteína no lanche, um pouquinho de proteína na janta. Não é só comer proteína no almoço, como a maioria dos brasileiros fazem, mas é você ter fontes de proteína ao longo do seu dia. Isso vai te ajudar no quê? Isso vai te ajudar em vários aspectos. Mas vai te ajudar na saciedade, porque vai te agregar uma fonte proteica naquela refeição. Vai te ajudar a ter uma refeição completa, ou seja, com todos os macronutrientes, porque é muito mais fácil a gente conseguir carboidrato na nossa refeição, gordura na nossa refeição, mas geralmente proteína é mais difícil. Então você vai ter os macronutrientes completos, vai ter micronutrientes também, porque você vai acabar usando para fazer uma receita, outra, vai ter fruta, vai ter vegetal. É fruta, né? Porque vegetal só se fosse uma proteína sem sabor. E além de tudo isso, você vai estar fornecendo aminoácidos que o teu corpo precisa. Meu Deus, Vânia, o que é aminoácido? Então a gente vai pensar assim. Pense que cada uma dessas proteínas que eu falei, elas são como se fossem uma parede de tijolos. Então a carne é uma parede de tijolos, o whey protein é uma parede de tijolos, os ovos é uma parede de tijolos. E todas essas proteínas, que na verdade são as paredes de tijolos, elas têm esses tijolinhos, certo? E esses tijolinhos são os aminoácidos, ou seja, são partezinhas da proteína. E cada proteína vai ser diferente uma da outra. É isso que difere elas. Elas vão ter aminoácidos diferentes. Então, essas fontes de proteínas, elas vão ter aminoácidos diferentes, quantidade desses aminoácidos diferentes também. Mas esses aminoácidos, eles são essenciais para a gente realizar funções dentro do nosso corpo. Então, a gente usa muito proteína para fazer muita coisa dentro do nosso corpo. Para construir e reparar tecido dentro do nosso corpo. Para produzir anticorpo. Então não adianta a gente falar assim, eu quero ter uma imunidade boa, mas se você não consome fontes de proteína, você não vai conseguir ter uma boa saúde imunológica também. Então é extremamente importante que a gente consuma esses aminoácidos essenciais ao longo do nosso dia. Essencial porque a gente não produz dentro do nosso corpo. Então, todo aminoácido que a gente precisa consumir na alimentação são chamados de aminoácidos essenciais. E aí, a gente costuma dizer que existem proteínas que têm um alto valor biológico. Por que eu falei tudo isso? Meu Deus, Vânia, você falou muita coisa. Justamente porque quando a gente fala de algumas opções, fontes de proteína, como por exemplo o whey, ele tem um alto valor biológico. É uma proteína que tem bastante aminoácidos desses que a gente precisa consumir na comida. Porque a gente tem uma quantidade de aminoácidos que a gente produz, é não essencial. A gente sintetiza, fabrica dentro do nosso corpo. Mas existe uma porcentagem de aminoácidos que a gente precisa comer. Isso a gente consegue na alimentação. Então, assim como eu falei para você dos ovos, das carnes, dos frangos, etc. O whey é uma fonte boa desses aminoácidos essenciais. Existem outras opções de proteína, né? Caso você queira suplementar, fala, cara, vai me ajudar no meu dia a dia, eu acho que vai ser legal, eu vou conseguir fazer mais variedades de refeição, de lanchinho, vou incluir, vai ser legal. Existem outras opções também, caso você não tolere bem o whey, mas tem essa diferença que eu expliquei da parede de tijolos. Mas claro, vai ser uma fonte de proteína que vai te ajudar ali, independente da composição dele, ele já vai te ajudar a fornecer uma quantidadezinha ali de proteína no seu lanchinho, no seu café da manhã, ou no seu dia, né? Eu vou fazer um vídeo aqui no canal para ensinar vocês a fazer a escolha certa do whey ou das proteínas, enfim, lendo lista de ingredientes. Mas, nesse vídeo eu quero que você entenda o porquê do whey, né, e como ele pode te ajudar no seu dia a dia. Tá, Vânia, eu já sei que essa proteína pode me ajudar, eu já sei que eu posso fazer receitinhas saudáveis. Eu já sei que ela pode complementar a minha refeição com proteína e que eu posso fazer receitinhas mais gostosas para variar no meu dia a dia e ajudar na minha alimentação saudável. Mas essas proteínas são saudáveis? Porque eu ouvi dizer que não é tão saudável porque tem muita coisa, porque eu ouvi um médico falar, porque tem aditivo químico, porque não sei o quê, porque blá 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 e não sei. Eu não sei se você já ouviu falar algo nesse sentido, mas hoje eu quero te ensinar algo para você nunca mais esquecer. O que vai me dizer se um produto é ou não saudável é a composição desse alimento ou desse produto. Como assim, Vani? A lista de ingredientes. O que tem ali? Você precisa entender o que tem ali. O que compõe esse alimento ou esse produto que a indústria fez? O que tem ali dentro? Para quem não sabe nada sobre a lista de ingredientes,
Eu vou deixar aqui o vídeo que eu ensino a ler lista de ingredientes para você entender um pouco melhor o que é isso e começar a praticar no seu dia a dia. Mas entenda, se você quer construir um estilo de vida saudável, você precisa aprender a ler lista de ingredientes para você não ser enganada pela indústria. Por quê? Sempre vai ter promessas sensacionalistas de que vai ser maravilhoso, que é o maravilhoso, vai te ajudar a emagrecer, que não sei o que, blá blá blá, que é saudável, que é lindo. Nós vamos ver a lista de ingredientes e às vezes a lista é péssima. Cheia de aditivo químico, cheia de corante, conservante, adoçante artificial, um monte de coisa ruim. Então, próxima vez que alguém falar pra você se o produto é ou não bom, você vai perguntar pra pessoa, o que tem lá na lista de ingredientes? Deixa eu ver a lista de ingredientes. Deixa eu ver a composição desse alimento. A gente não pode afirmar que um produto é bom ou ruim sem ver a composição desse alimento. Ah, Ivone, mas na capa dele, na embalagem, estava escrito que era light, que era diet. Eu falei sobre isso lá no vídeo de lista de ingredientes. Não caia nessa. Vai lá aprender. Terminando esse vídeo, já vai, corre lá ver. Mas sim, pode ser uma opção muito saudável para o seu dia a dia. Você só precisa escolher a proteína certa, com a lista de ingredientes boas, com menos aditivo químico, com adoçantes naturais e comece de fato com a proteína, que é o quê? A proteína isolada ou concentrada ou hidrolisada do soro do leite. Eu vou explicar um pouquinho para vocês melhor isso daí no próximo vídeo, tá? Se você não sabe o que é proteína concentrada, isolada, hidrolisada, você vai entender. Mas, por exemplo, o primeiro ingrediente desse produto, que é uma whey protein, precisa ser a proteína. Então vai ser ou a proteína isolada, ou a proteína concentrada, ou a hidrolisada. E os outros ingredientes têm que ser ingredientes que deixam esse produto bom, e não que só acrescenta coisa nesse produto. Acrescenta um monte de tranqueira, como aditivo químico, corante, adoçantes artificiais. Entende? Então, existe sim opção saudável. Existem muitas opções no mercado boas e eu vou comentar com vocês no próximo vídeo sobre whey. Então, maravilhindos, lembre que você não é obrigado a usar uma suplementação de proteína, nem no processo de emagrecimento, nem no processo de ganho de massa muscular, porque você pode consumir através do alimento in natura, como eu mencionei, mas pode sim te ajudar a facilidade do dia a dia, tá? O whey sozinho não vai te engordar, nem te emagrecer, ele não vai fazer milagre, não é obrigatório tomar no pós-treino, não, nada disso. O que vai fazer você engordar ou ganhar peso para ganhar massa muscular ou emagrecer é a tua composição geral da sua alimentação, é a quantidade de caloria total da sua alimentação e não simplesmente a proteína, tá bom? Lembre também que como ela vai substituir uma proteína na refeição ou até complementar uma proteína, por exemplo, colocou um ovo só é muito pouco, só tem 6 gramas de proteína. Então eu vou colocar um whey para complementar o meu bolinho aqui de micro-ondas. Então lembre que ele não precisa necessariamente ser pós-treino. Pode sim ser usado como uma estratégia por ser mais fácil de absorção e tudo mais, mas não precisa. Teu pós-treino poderia ser teu almoço, teu pós-treino poderia ser o teu lanche da tarde com outras fontes de proteína. Então você já sabe a partir de hoje que o whey não vai fazer milagre, que o whey não é... Comecei a treinar, tem que tomar whey. Você já sabe que não tem nada a ver isso daí, mas que pode sim ajudar no seu dia a dia. Se você ficou com alguma dúvida, você quer saber alguma coisa mais específica, já deixa aqui nos comentários para eu fazer outros vídeos com relação a isso, tá bom? Deus abençoe vocês, beijo no coração e até mais!